Fala varejista, sou Bruno Brunelli, fundador aqui do Lucra Varejo e agora a gente dá início a mais um Lucra News, onde a gente vai trazer as principais notícias, notícias mais quentes do momento e resumir e trazer o que essas notícias, o que esses movimentos de mercado mudam no dia a dia da sua empresa. Eu sou Bruno Brunelli, fundador do Lucra Varejo, como eu disse anteriormente. Meu papel aqui é trazer um pouco mais de inovação, inquietude e tirar o senhor Rafael um pouco da zona de conforto. Eu sou José Roberto de Rafael, mais de 55 anos no varejo brasileiro e mundial, e estou aqui para tentar não me incomodar tanto com as colocações que Bruno fará sobre as notícias do dia. Vamos lá. Bom, como vocês vêm percebendo, né, nas últimas 2 semanas a gente abordou 2 principais tópicos aqui, né? Um primeiro, né, cenário macroeconômico super desafiador aí, não só para o varejo, como todas as empresas, todos os segmentos de mercado, né? E aí saiu uma notícia agora que os brasileiros, né, estão frequentando menos os pontos de vendas, ou seja, estão indo menos às lojas, menos às compras, não as lojas físicas, tá? Mas é mais, eles estão comprando menos e gastando mais, tá? Ou seja, isso é um impacto e uma amostragem, né, do impacto da inflação no dia a dia do poder de compra. E aí a notícia traz aqui um ponto super relevante, né, que é o seguinte: as pessoas estão menos fiéis às marcas, né? Isso é um movimento claro. Aqui antes mostrava que dentro de um carrinho, 23% dos produtos que estavam ali eram das mesmas marcas, né? Vinham das mesmas indústrias. E agora, com esse momento de inflação e de incerteza econômica e assim por diante, essa incidência diminuiu para 10%, tá? Então as pessoas estão cada vez menos fiéis às marcas, né? E mais olhando a questão da sobrevivência. Exatamente. Eu acho que a gente tem que dividir aí em duas partes. Me lembro muito do Plano Collor quando a gente fala sobre essa questão de menos vezes do cliente dentro da loja e aumentar o ticket médio. O que acontece é que quando a inflação é alta, você tem toda a razão de falar que é sobre inflação. Quando a inflação é alta, assim que sai o salário, assim que sai lá para o dia 5, 10, vocês podem reparar que as lojas estão vazias do dia 20 ao dia 30, vazias. E do dia 5 ao dia 10, lotadas, seja segunda, terça, sábado, domingo. Então, isso demonstra claramente como o comportamento do consumidor. Então, em primeiro lugar, para vencer a inflação, ele compra assim que recebe, assim que ele tem a receita, ele vai lá e compra. E o segundo ponto, ele está procurando produtos que tenham qualidade com preço melhor. Nesse momento, é fundamental, e me parece que o Grupo Pão de Açúcar já está fazendo isso, com uma categoria premium, marca própria, categoria premium, porque tem uma tendência no Brasil da marca própria ser o produto de baixa qualidade. Isso está mudando. Por que está mudando? Porque o cliente quer qualidade e quer pagar menos. Então, marcas próprias, categoria premium, pode ser uma grande saída para os supermercados. O GPA, o Grupo Pão de Açúcar, já está andando, já está nadando nessa onda aí. Então fiquem espertos sobre isso. A outra questão para os supermercadistas que estão nos escutando é cuidado com o dimensionamento do pessoal, porque mudou o comportamento, né? Então, concentra a força de trabalho muito mais no início do mês, principalmente no atendimento, caixas, operadoras de caixa, açougue, padaria, concentra um pouco mais a força de mão de obra no início do mês, porque o que está acontecendo é isso, mudou. E quando muda o comportamento, nós varejistas temos que mudar, acompanhar isso. Então, fique esperto sobre essa mudança de comportamento, seja do seu ponto de vista produto, seja ponto de vista de hora e time que ele está perdendo dentro da loja. Boa. E aí, assim, olhando um pouco também aqui, aprofundando um pouco mais em questão de dados, né? A notícia traz até dois principais pontos, tá? Que hoje, com essa infidelidade do consumidor, as pessoas estão mais adeptas a uma pesquisa prévia do que comprar e onde comprar, tá? Então, uma pesquisa que traz que o brasileiro está utilizando 9,2
locais de pesquisa, ou seja, vou pesquisar nesse supermercado, no e-commerce e assim por diante, antes de realizar uma compra de itens básicos, tá? E aí ela vai aprofundando um pouco mais nisso, dentro daquelas 10 marcas que são recorrentes em todos os carrinhos, vamos dizer assim, 93% dessas marcas que estão presentes no carrinho estão fazendo marketing multicanal. Ou seja, eles estão no digital, utilizando o digital para uma quebra de objeção, né? Então vamos lá, você vai criar uma marca própria, igual o GPA fez, né? Igual outros supermercados, outras redes fazem. Tem aquele preconceito de achar que aquilo ali é de baixa qualidade, que é o que você trouxe. Então, o que está acontecendo? Hoje, a fidelidade está baixa. A gente precisa levar novas soluções ao nosso consumidor, porque a inflação está alta, o poder de compra está baixo. A gente levando novas soluções, novas marcas para esse consumidor, quando eles sabem que isso é uma marca própria, eles têm a questão do preconceito. Então, a gente precisa, cada vez mais, como varejista, trabalhar o digital. Porque o digital está mais presente na tomada de decisão de onde esse consumidor vai comprar. Então, antigamente acontecia muito aquela venda por impulso, né? Você tá passando aqui na frente de uma loja, parava e comprava os itens. Isso acontece hoje, né? A gente não pode... Ainda assim. Não vamos falar que não, isso acabou, morreu. Se vocês, né? Isso não acontece. Mas as pessoas estão mais pensativas, reflexivas, porque cada 10%, né, de economia está mudando diretamente um valor muito mais alto. Hoje em dia você vai no mercado, você não consegue gastar em 2 sacolas menos de R$150. É isso aí. Então as pessoas estão olhando e falando assim, eu preciso ter um consumo e uma análise de precificação antes, né? Isso exalta muito forte essa presença no digital, né? E agora tem uma mudança no digital que nós vamos importá-la, porque ela vem dos Estados Unidos. O e-commerce nos Estados Unidos está tendo uma baixa muito importante. Sim. E por que está tendo uma baixa muito importante? Porque operações como a própria Google lançou lá, e já vai chegar por aqui. Já chegou, né? Já chegou, mas ainda tá não, pequeno, tá em fase de teste. Está ainda em lab, né? Mas você vai entrar no Google e vai colocar lá, eu quero comprar arroz, marca tal, pelo melhor preço de mercado, e Google vai te falar qual a loja próxima de você que tem, e isso derruba, né, a relação de e-commerce que hoje existe. Então precisamos tomar muito cuidado. Existe o B2C, que é as lojas tendo WhatsApp com os supermercados, que é uma boa, isso não vai terminar nunca, porque é ali que você conversa com ele, ali que você entende as dores do cliente, as necessidades dos clientes. Então ali eu acho que tem futuro. E esse modelo que começa com Google e já vai vir um monte de gente junto. Então, muito cuidado com o investimento no e-commerce, porque isso tem uma tendência de cada vez ser mais substituível, vamos chamar assim. Eu não acho que é nem o e-commerce, acho que o e-commerce, a gente tem que sempre olhar para essa parte de ferramenta e entender que quando a gente fala de uma ferramenta, a gente está falando de digital, a gente não está falando só de e-commerce, né? A gente está falando de uma estratégia digital, né? Então você tem que levar ali sua marca, porque as pessoas, elas se relacionam com pessoas, né? E esse é o tema que a gente abordou na semana passada. Então, cara, se vocês ainda não estão se relacionando com o seu cliente de forma digital, vocês estão perdendo tempo, né? E com essa ferramenta... Então, assim, se você não tem nenhuma relação com o seu cliente, e nem no físico, nem no digital, minha Nossa Senhora, corre porque ainda dá tempo de recuperar. Mas cada vez mais, né, com esse momento de poder de compra baixo, a compra dos clientes não será só por esse lado passional, mas uma questão também numérica, né, de valor. Porque, querendo ou não, agora é uma questão de sobrevivência que a gente está abordando aqui. Essas empresas que conseguirem se destacar na questão passional, porque isso vai se manter, não estou falando que é um ou outro, sim, a soma dos dois é o melhor dos cenários, sim, você vai conseguir ter um destaque diante aos seus concorrentes, né? Então, o seu posicionamento no digital, gente, é fundamental.
E não terceirizem o rosto. Não façam isso. Contem a sua história e mostrem ali o motivo do porquê existe aquele varejo. Porque as pessoas vão se conectar. E o momento de você criar essa conexão é agora. Porque se você não criar isso agora, quando vier esse momento de uma análise puramente de dados, ele não vai saber quem é você, ele não vai saber quem é a sua história, e ele vai olhar 100% para dados. Agora, se você tem uma relação mínima com esse seu cliente, ele vai olhar para você, ele vai lembrar, e se tiver 9,30, um produto sendo 9,30 no seu supermercado, no seu varejo, e no outro R$9, ele vai comprar por você porque ele já tem essa relação interpessoal, né? Mas esse posicionamento digital e físico e de experiência, a gente está levantando essa bola há muito tempo. O consumidor está levantando a bola há muito tempo. Se você não entender que o varejo atual não é só do jeito antigo, não vai dar certo. A gente precisa dessa mescla. É respeitar o que foi criado lá atrás, junto com a necessidade desse consumidor, para a gente conseguir prosperar, né? Então acho que é isso. É isso, e não esquecer sempre dos aspectos básicos, não é? O diferencial de um supermercado para outro não pode ser só preço. Não pode. Ele vai ser naqueles produtos básicos, né? O leite moça, ele é igual em qualquer lugar. Então, mais barato aqui é melhor pegar aqui. Agora, não esqueçam que perecíveis é o grande diferencial entre as unidades. É lá que o cliente estabelece se a sua loja tem qualidade ou não tem qualidade. Então, cuidado com perecíveis. Perecíveis, ele pode ser a definição desse cliente, a opção desse cliente pela tua loja. Então, perecíveis é fundamental. É claro que atrás disso vem a ruptura, vem um monte de outras questões, né? A estrutura de mercadoria, vem outras questões. Mas qualidade é definido pelo perecíveis. Então, cuidado com ele, porque o digital não substitui, por mais que você escreva lá que você tem a melhor banana do mundo, melhor alface, melhor batata. Não adianta escrever isso no digital. Você tem que mostrar no físico, na loja. Porque se chegar lá, a batata que não está na fotografia do digital vai voltar, e aí você tem dois custos: o de ida e volta de frete e um monte de dor de cabeça na sua imagem. Então, cuidado com perecíveis. Mas falando em digital, acho interessante essa matéria sobre o relançamento da plataforma 99, na linha combatendo fortemente o iFood e com as novas entradas, que eu queria que você comentasse sobre isso. Boa. Então, pessoal, aqui quem está em São Paulo, né, principalmente, está vendo de perto hoje em dia com as redes sociais, qualquer pessoa no Brasil está percebendo esse movimento, mas em São Paulo, a 99 Food tá fazendo um marketing de guerrilha muito forte, né? Na Faria Lima eles fizeram um anúncio, de novo o delivery chegou, eles estão soltando banners em São Paulo, no estado de São Paulo como um todo, falando do valor de arrecadação das taxas do iFood. Então, o 99 Food veio com marketing agressivo, né? Estão saindo diversos consumidores estão postando nas redes sociais que a mesma compra no 99 Food e no iFood está com uma diferença de mais de 50% do valor, né? Então a gente vê que as taxas, né, que são cobradas muitas vezes, que são cobradas do restaurante, do estabelecimento, o estabelecimento repassa para o consumidor, estão muitas vezes abusivas. Essa é a segunda investida, não é, da 99 no Brasil. Lá em 2019 eles entraram, saíram em 23, justamente devido à alta competitividade do mercado. E agora estão voltando com força total, um investimento de R$1 bilhão. Quer dizer, não é para experimentar o nosso mercado mais. Agora estão vindo para valer. Isso traz de volta o que nós falamos no primeiro bloco. Tomar muito cuidado com o e-commerce das lojas. Trabalhar o digital é fundamental, mas cuidado com o e-commerce, porque competir com caras como esse, ou como o Mercado Livre,
não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, muito cuidado quando a gente fala de e-commerce próprio, da sua rede de supermercado. Cuidado com isso. Digital, fundamental. Agora, e-commerce, vamos... Não é que é totalmente descartável, mas ele tem que entender o tamanho, qual o nível de maturidade que você tem. É isso. A partir do momento que você tem 10, 15, 20 É lojas, isso. você está numa região muito bem estabelecida e você manda naquela região, cara, ou tem 2, 3 players ali que mandam na região, cara, e-commerce é uma boa solução. Agora, quando não, né, você tem 1, 2 lojas, você tá aí com 20, 30 players na região, cara, é um pouco mais complexo isso. É isso. Precisa de um estudo aqui para falar se é bom ou não dá pra gente generalizar. Mas assim, essa entrada do 99 Food não tá abalando só o iFood, né? A Kita já entrou com uma batalha judicial. O 99 Food está com 2 batalhas judiciais. Primeiro com o iFood, que o iFood falou que 99 Food não pode ser utilizado porque remete ao iFood, querendo ou não, né? Então tem essa batalha aí judicial de algumas cutucadas de ambas as empresas. E a Kita já tá com um processo judicial contra o 99 Food, que é o seguinte... O 99 Food está entrando nos estabelecimentos e está colocando uma cláusula, segundo a Kita, de exclusividade, não exclusividade, mas que eles não podem fechar com a Kita. Que é tipo assim, você pode estar com o iFood, você pode estar comigo, mas com a Kita não. Né? Então eles estão querendo blindar o mercado nacional. Isso mostra, né, pessoal, que a Kita é muito forte, né? A Kita, a gente está falando aqui de investimentos bilionários. Se a gente for colocar aí em uma escala, o iFood em primeiro ali com mais de 10 bilhões investidos, a Kita já está ali na casa de 2 a 5 bilhões e o 99 Food com 1 bilhão. Óbvio, o 99 Food já tem uma base, né? Ele já veio aqui para o Brasil, ele já relata que tem mais de 20 mil restaurantes dentro da sua base e mais de 50 mil entregadores. Então ele já tem um histórico, ele não precisa de um investimento tão alto de início. Mas esse mercado de entrega e delivery, que antes parecia, né, um monopólio, né, era no iFood lá em cima e Rappi aqui tentando brigar muito com essa entrega de conveniência do Rapidez e tal. Agora o mercado está cada vez mais disputado e acirrado, né? E interessante notar, né, que eles nem chegaram ainda no Brasil na operação da logística brasileira. Vai entrar em novembro. Quer dizer, e já está tendo essas ações todas contra a 99. Ou seja, não estão vindo para brincar. O volume disso é muito grande, gente. O volume que nós estamos falando dessa operação é um negócio absurdo que o mercado tem muita condição de não ficar na mão de um só. Só para você ter ideia, 17 bilhões investidos do iFood nesse último ano, tá? Foi o aporte que o iFood deu. 5,6 bilhões investidos da Meituan e 1 bilhão da 99. Então, se a gente somar tudo aqui, a gente está falando de algo na casa de 25 bilhões de investimento só nessa parte de delivery. Olha. Então, assim, é um mercado que a gente vem batendo aqui do digital. A gente vê como as marcas externas estão vindo com cada vez mais força para o Brasil. O poder de compra, o Brasil é um país continental. Então, esses valores são altos, se a gente comparar com qualquer país da Europa, se a gente colocar aqui em euro e comparar o investimento de uma food tech na França, cara, não vai chegar perto aos investimentos nacionais. E isso relata muito o poder de compra, né? Como que as pessoas estão cada vez mais no digital. E sem dúvida nenhuma, quando você tem uma empresa com 80% do mercado, que é o caso do iFood, é claro que os grandes do mundo inteiro estão de olho nisso. Estão de olho nesse mercado maravilhoso que é o brasileiro, né? Eu vi outro dia uma notícia da Amazon já trazendo para o Brasil os drones para distribuição de produto. Então, se isso já existe nos Estados Unidos, eles já estão pensando no Brasil, porque é o que Bruno fala. Nós somos um país que somos um continente, né? Em termos de tamanho e distribuição. Por isso que logística aqui é caríssimo. E aí competência e investimento vale mais do que qualquer coisa. Importante nessa história toda, para nós supermercadistas,
entendermos que essa concorrência acirrada que vai acontecer, principalmente com a entrada dos chineses, as taxas vão cair. Fique de olho nisso, né? Isso Brigue, que, né? Brigue por essas taxas. Exatamente. Agora é a hora. Né? Quando vocês tinham só um, não tinha como fazer. Que tinha um com 80% do mercado. Agora não. Agora tem 3 grandes brigando pelo mesmo mercado. É a hora, aliás, ensinar o Papa a rezar a missa. Falar para o varejista saber brigar taxa é brincadeira, então, né? Os caras fazem isso todo dia já, né? Deveriam fazer. Só lembrar, vocês é o seguinte, agora é a hora, vai para cima, momento, baba em cima desses caras. E cuidado com essas cláusulas de exclusividade. Isso não existe há anos no Brasil, né? Eu me lembro quando Açúcar União era único no Brasil, a gente era obrigado a pagar antecipado para receber o caminhão de açúcar. Isso acabou, isso não existe mais. Exclusividade, então, nem se fala. Contrato de exclusividade, só vou vender Unilever, ou Procter & Gamble, ou Nestlé, isso acabou, isso não existe mais. Então, cuidado aí com essas cláusulas minúsculas quando vocês assinarem contrato, seja com a iFood, 99, Kita, seja com quem for, muito cuidado. Mas, de novo, eu não quero aqui ensinar o Papa a rezar a missa. Só estou lembrando vocês, tá bom? Boa! Então, pessoal, acho que essas foram as 2 principais notícias, né? Então, uma de um momento delicado que a gente vem passando, né? No sentido de inflação. Mas a gente tem que olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. A gente tem que olhar o copo meio vazio, mas a gente tem que olhar o copo meio cheio Sem também. dúvida. Então, de um lado, a gente vê aí um poder de compra cada vez menor, né, da população, mas a gente vê um investimento muito alto no Brasil. Todas as marcas que estão vindo. E não estou falando só aqui de varejo, tá, gente? A gente vê agora, sei aqui quem acompanha o mundo de esportes, as marcas cada vez mais entrando no Brasil com aportes gigantescos em questão de patrocínios e assim por diante. Ou seja, tá vindo muito dinheiro do mercado exterior porque com o mundo globalizado, entendeu-se que o Brasil é um dos principais países para se aportar. E eu acho, assim, falando sobre o meio copo cheio e meio vazio, para nós varejistas, tem pontos importantes nessas notícias. Primeiro, se eu tenho menos frequência do cliente na minha loja, eu sujo menos o banheiro, eu preciso menos gente para trabalhar nos serviços, se eu concentrar naqueles momentos que eles estão mais dentro da minha loja, ou seja... Dá para você focar mais em experiência. Eu posso ter uma experiência melhor do consumidor, eu posso atender ele melhor, ou seja, tem um lado bom sobre isso. E sobre o ponto de vista de e-commerce, ou seja, de logística de entrega, eu tenho a grande oportunidade de agora poder negociar, de poder discutir, de poder dizer, cara, peraí, o iFood me deu mais aquilo, o que você vai me dar para poder trocar por você ou não trocar? Né? Então, eu acho que nós temos aí, nós varejistas, apesar do meio copo vazio, um belíssimo meio copo cheio, né, de negociação com a logística de entrega e com esse volume que diminuiu de quantidade e vocês sabem melhor do que eu, o ticket médio maior é uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. A margem, né? A margem vem aí, você pode usufruir melhor a tua logística interna da sua loja. Então fiquem espertos aí, porque esse meio copo cheio pode ser muito interessante. Sim. Aí eu acho que um resumo, assim, né, se a gente pudesse passar, primeiro, mescla, né? Eu acho que a gente tem que entender que o que foi construído daqui é muito importante, né? Eu acho que, assim, eu tenho uma experiência, né, que eu passei profissional, onde a gente listava o seguinte, pessoal. Primeiro, uma coisa, quando chegar algo novo, primeira coisa, você coloca ele como se fosse numa prateleira de estou entendendo, né? Estou entendendo isso daqui, se eu fizer essa atitude, ela é um diferencial competitivo. A partir do momento que todas as empresas, os seus concorrentes, colocam este item, né, de presença no digital, por exemplo, na prateleira de entender e colocar isso no core, isso daqui deixa de ser algo que é um diferencial da sua empresa. Ele vira algo que é como se é uma premissa para a sua empresa existir. Então, a questão da compra e venda, da ruptura, são itens essenciais.
não é substituível. Todo o histórico, toda a experiência do varejo até hoje é essencial. Não é que ela para de ter sua relevância, ela tem sua relevância. Só que se a gente, como empresário, não entender que agora a gente precisa colocar um novo bloco no nosso diferencial competitivo, que para mim nem é o digital, tá? Para mim o digital já não é um diferencial competitivo. Para mim o digital é uma premissa para sobreviver. O diferencial competitivo é explorar novos canais, é abordar novos modelos de negócio dentro do seu próprio negócio, é fazer conveniência, fazer plano de assinatura, é fazer, não sei, CRM, uma comunicação inteligente. Então assim, a gente tem que entender que a mescla é fundamental. Tá aqui, eu e o Rafael. Eu com 27, o Rafa com seus mais de 50 anos de varejo. Então, assim, não é que o Rafa tá certo e eu tô errado, não é que eu tô certo e ele tá errado. A junção das nossas visões chega num resultado que é positivo para todo mundo. Isso no varejo de sucessão, de família, é o certo. E eu só acrescentaria o que você disse, que é perfeita a tua definição. Planejamento. Todas as redes que estão fechando suas portas estão fechando porque não sabiam aonde queriam chegar. Planejamento. Não dá para abrir uma loja porque o terreno é do meu sogro e é bonitinho. Tem que fazer estudo de mercado, tem que fazer estudo macroeconômico para saber se aquela região, aquela área, aquele ponto é um bom ponto. Localização, aliás, isso é uma frase de Abílio Diniz, ele dizia que sucesso de um supermercado depende de 10 fatores. Localização, 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 até o 10º. Depois o 11º é que vinha as outras questões. Então, cuidado. Planejamento. Não monte loja porque o teu concorrente montou, não monte loja porque o terreno é barato, não monte loja... Cuidado, planejamento. E não é só novas unidades, não. Reforma também. Antes de reformar a tua loja, ampliar, crescer, subir, descer, faz uma pesquisa de mercado, levanta, pede para um consultor te ajudar nisso. É importante que vocês não deem passos errados na situação que o mercado está hoje, principalmente na situação que está. Então, quando você está vendo aí, hoje eu vi Ricoh fechando as portas, enfim, grandes redes aí no interior de São Paulo fechando suas portas, vai atrás para saber por quê. Falta de planejamento, não sabiam aonde queriam chegar. E quem não sabe que porto quer chegar, como é que existe vento a favor, vento contra? Você vai ficar perambulando pelos mares da vida até quebrar. Então, cuidado. Planejamento, eu acrescentaria tudo que você disse, que é fundamental mesmo. Quem não está no digital hoje não existe. Então tem que estar. Veja bem que caminho tomar. E planejamento. Quem é você daqui a 1 ano? Quem é você daqui a 5 anos? Se você não estabelecer isso como forecast de vida, você vai ter problema lá na frente, ou daqui a pouco. Então, pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso Lucra News, onde a gente trouxe as 2 principais notícias mais quentes aqui da última semana. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e deixar aqui no comentário que tema você gostaria que a gente falasse, que notícia, o que está mais pegando aí na sua região, qual dificuldade você vem enfrentando no seu negócio, porque a gente pode pegar uma notícia, cruzar com a sua dor, né, e trazer aqui, te ajudar, tentar te auxiliar em alguma solução. Então, acho que é isso, Rafa. É isso, e eu gostaria de lembrá-lo só, todas as empresas de supermercado têm seu CFO, e na próxima segunda e terça-feira tem um encontro de CFOs que está sendo produzido pelo Lucra Varejo, e eu acho importantíssimo que vocês coloquem o seu CFO lá dentro para compartilhar das novidades que estão acontecendo no mercado, não só brasileiro como internacional. Entre em contato com o Lucra Varejo, que ali vocês vão saber como fazer a assinatura, receber os convites, enfim. A próxima segunda-feira, terça-feira... 25 e 26 de agosto, aqui em São Paulo, no Tokyo Marine Hall, das 9 às 6 horas da tarde. No evento, até que você levantou a bola, bem lembrado, a gente vai ter nada mais, nada menos do que o CFO do iFood, hein, que a gente estava comentando aqui. É isso aí. O cara com a caneta de 17 bilhões de reais em um ano, né, mais de R$1 bilhão por mês, vai estar lá no evento
falando sobre as estratégias de como ele vai utilizar esse investimento e como ele está utilizando a inteligência artificial para potencializar o resultado do iFood. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado você. E olha, assistam ao nosso próximo programa. Nós vamos ter algumas novidades muito interessantes. Não percam, as notícias aqui é para você, varejista. Obrigado, pessoal.